A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Aleluia. Irmãos, podeis sentar. Ramande canta, Ramanará, Benarás. Ramande canta, Ramandá, Sumenirás. E canta, Riminirás. O Ramandá, Sumenicanta. Rimini, Alabandará, Benarás, Sumenicanta. Mandará, Benará, Manderás, Sunicanta, Ramandará. Na alabanderás, suminicante, demenirás. Na alamanderecante, licantará, manará, penarás. Minicante, demenirás, sui, alabandecante. Igreja, lemenecanto, limenerê, lemenerás, sui, canto. Manará, benará, mandecante, lirás. Alamandarábia, narade canta, lamandarábia, narras. Povo meu, lemine canto, liminirás, minicanto, minirás, minerás. Povo meu, lemine canto, lamandarábia, namandecanto. Dai lugar ao meu espírito, lemenerás, canto. Alamandarábia, namandecanto. Não é porque a igreja está vazia, eu não estou aqui não, Lamandecano. Estou aqui neste lugar, Lamandarábia, Naramandecano. Lamando, Deus falo eu neste lugar, Lamandecano. Manarábia, Naramandará, Manará. Falo assim com o meu povo, porque vos amo. Lecanto, Lemenerás. Ficai ligados, lecanto. Menecano. Enquanto, Alamando, vós ficar desapercebido, o inimigo atua neste lugar, Lamandecano. E se vós pudesse contemplar, Lamandecano, como sutilmente ele entrou neste lugar, Lamandecano, para colocar frieza, Lamandaço, Minecano, mas estou eu aqui neste lugar, Lamandecano, que a igreja é minha, Lamandecano, Lemenerás. Alamandecão, povo meu, lemenecão, lemenerá. Ficai atento, clamai pelo meu sangue, lemenecão. Clamai, lamandecão, porque não é hora de brincar, lamandecão. Não é hora de se distrair, lamandecão, porque a peleja está cerrada. Lamandarábia, naramandecão. Olhai para as cadeiras. Quantos não estão aqui hoje? Lamandecano. Lamandecano. É o adversário de vossas almas que está pelejando. Para tentar separar, para tentar dividir. Lamandecano. Mas sou eu Deus. Sou eu Deus, Lamandecano, Taramanarabia, Narras, que velo, Lamandecano, pela união e pela comunhão dos santos na terra. Lamandecano. Ligai em mim. Lamandeira raço, menecanto. Necanta, lamandarábia. Não dai lugar ao adversário. Porque senão ele vai entrar e vai se aproveitar. Lamandecanto. Ficai ligados. Lemenerá. Suicanta, lamandarábia. E minha paz, lemenecanto, ficai convosco na terra. Labandá. Hoje. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando o pastor Gilmar estava orando pela família do irmão Ronald, isso me mostrava algo tremendo aqui em cima, irmão. Amém? Depois eu falo com os irmãos que Deus me mostrou, amém? Aleluia. Então, irmão, vamos para a palavra do Senhor para nós ganharmos tempo. A hora não nos espera. Eu quero convidar os irmãos a colocar de pé, para nós estarmos lendo a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Hoje é culto da vitória, mas também é culto de batalha espiritual, irmão. Amém. Quem gosta disso aqui é o inimigo. Vê a igreja vazia, os irmãos, alguns desapercebidos, mas o Deus Todo-Poderoso, que morreu na cruz do Calvário, está conosco.
O guarda de Israel está neste lugar. Amém? Então, irmão, vamos ler a palavra do nosso Deus no livro de Mateus. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. O versículo 15 em diante, que fala sobre a primeira multiplicação dos pães. A primeira multiplicação dos pães. Mateus capítulo 14, versículo 15, que diz assim, irmãos: E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, disse: Não é necessário que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-os aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Então, partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Amém? Podeis sentar, irmãos? Aleluia. Então, irmãos, aqui a palavra do nosso Deus, ela diz que, chegando à tarde, estava ali uma multidão que seguia o Mestre. Só, irmãos, que a palavra nos diz o seguinte, que aquela multidão era composta da multidão que seguia Jesus e da multidão que seguia João Batista. Porque um pouco mais acima desse versículo, desse capítulo, diz que quando João foi morto, a mando de Herodes, os seus discípulos foram ali participar de Jesus, que João tinha sido morto, decapitado. Amém? E ali, aquele discípulo de João certamente iriam ficar desgarrados. Foi o que eles fizeram. Foram se juntar aos discípulos de Jesus. Porque o propósito de João era o mesmo de Jesus. Que eles viessem conhecer o Salvador do mundo. Que a multidão que estava ali viesse realmente conhecer o Salvador do mundo. Por isso que João falou: importa que ele cresça e eu diminua. Por isso que João Batista foi decapitado numa época ao qual Jesus já estava também no auge. E não podia estar João Batista no auge e também Jesus no auge. Amém? Não podia estar os dois em evidência. Tinha que João sair, para que pudesse realmente Jesus crescer, como disse ele. Importa que eu diminua e ele cresça. Porque o Salvador do mundo era Jesus, não era João. Apesar de João ser profeta, apesar de João operar vários diversos milagres, a multidão, os seus discípulos confiavam em João Batista, mas João Batista em todo o tempo passava para dentro que ele não era o Cristo. Aleluia. Então, irmãos, João Batista ali saiu de cena e ficou Jesus Cristo. E quando ali aquela multidão que seguia João Batista se juntou com a multidão que seguia Cristo, os discípulos ficaram desesperados. Houve uma inquietação ali entre os discípulos, porque sabia que agora não era mais a multidão que estava seguindo Jesus, era a multidão que seguia Jesus junto com a multidão que seguia João Batista.
Então ali os discípulos falaram para o mestre: mestre, despede eles, porque nós não temos condição de alimentar toda essa multidão. Aleluia. Os discípulos sabiam que ali o trabalho deles ia dobrar. Glória a Deus, porque quem cuidava da multidão, irmãos, eram os discípulos. Quem organizava, quem coordenava a multidão para onde ia, comunicar, ou seja, a comunicação entre a multidão e Cristo eram os discípulos. Aleluia. Glória a Deus. E o versículo 16 diz aqui: Jesus, porém, lhe disse: não é necessário que vão, dai-lhe vós de comer. Porque os discípulos queriam que eles fossem embora e cuidassem de si mesmo, ali procurassem alguma coisa para comer no seu caminho ali, e os discípulos ficariam isentos de ter aquela responsabilidade de alimentar aquela multidão. Mas Jesus sabia que se aquela multidão voltasse do seu caminho em busca de alimento, certamente eles não iriam voltar, eles iriam se perder. Muitos talvez viessem até a falecer. Aleluia. E Jesus ali falou para ele: não é necessário que vão, dai-lhe vós de comer. Então, irmãos, ali os discípulos olharam para o mestre e falaram assim: será que o mestre não está vendo que são quase mais de 5 mil? É uma multidão muito grande. Como é que nós vamos dar de comer para toda essa multidão? Mas Jesus falou: dai vós de comer para a multidão. Aleluia. Então, irmãos, os discípulos ficaram ali naquela situação de incredulidade, e Jesus falou, e os discípulos falaram, Jesus perguntou: dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. O 18, e ele disse: trazei-os aqui. E ali os discípulos levaram aqueles 5 pães e os 2 peixes ao mestre. E ali o mestre disse para a multidão, diz aqui o 19: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Então, partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Interessante, irmão, que nós vimos meditando essa passagem aqui. Ela está falando que Jesus multiplicou somente os pães, ele não multiplicou os peixes. Amém? Ele só multiplicou os 5 pães, não multiplicou os peixes. Aleluia. Porque, irmãos, o tema desta mensagem é a primeira multiplicação dos pães. Aleluia. Então, como a multiplicação era só dos pães e não dos peixes, nós sabemos que pão simboliza o quê? Comunhão, né? Aonde tem partido o pão, tem que haver comunhão. Por isso que Jesus mandou que eles sentassem. Era quase 5 mil homens, além fora as mulheres e as crianças. Estavam todos ali sentados ali, porque Jesus deu aquela ordem para que eles se assentassem ali. Aleluia. Para que houvesse o partir do pão e para que houvesse comunhão entre a multidão, entre os discípulos de João e entre os discípulos de Jesus. Tinha que haver a comunhão, porque o propósito da multidão que seguia João e o propósito da multidão que seguia Jesus era o mesmo. Era seguir, conhecer e seguir o Mestre, o Salvador do mundo.
Aleluia. Então, quando os discípulos, Jesus pegou os pães, e nós sabemos, irmãos, que a matemática diz que todo número múltiplo por si mesmo, ou seja, desculpe, o número 0 e o número 1, múltiplo por si mesmo, não tem progressão numérica. Amém? O número 1 e o número 0, multiplicado não por ele mesmo, não tem progressão numérica. Amém? Então Jesus pegou aqueles 5 pães e pegou 10 discípulos, separou 10 discípulos e colocou à parte. O pão já tinha sido apresentado, o peixe também já tinha sido apresentado a Deus, ele já tinha orado, a gente abençoado. Agora tinha que haver ali um milagre, tinha que ser feito ali um milagre, aqueles pães tinham que ser multiplicados. Aleluia. Então, o tema dessa mensagem é a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães. Aleluia. Então, os pães ali tinham que ser multiplicados, só tinha 5 pães. 5 pães, 2 peixes. E tinha 12 discípulos. Só que Jesus separou 10 e deixou 2 à parte. Aleluia. E quando Jesus ali pegou o pão, o primeiro pão, que ele pega aquele pão e parte. Aleluia. Aí já não era mais um pão, já era 2 metades. Porque, como eu falei, um pão, um número 1, não múltiplo por ele mesmo, continua sendo 1. O número 0, múltiplo por ele mesmo, continua sendo 0. Agora, se você pega o número 2, multiplica por ele mesmo, aí começa a ter uma progressão numérica. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16, e por aí vai. Amém? Então, quando o primeiro discípulo que Jesus, o primeiro pão que Jesus pegou ali dentre os 5, que ele pega aquele pão e que ele parte, aleluia, aquele pão, aquelas 2 metades de pão que estavam na mão dele, um pão que se tornou em 2 metades, aleluia. Milagrosamente, irmão, quando Jesus partiu o pão, porque aqui é o milagre da multiplicação dos pães, quando Jesus partiu o pão da mão esquerda cresceu e o pão da mão direita também cresceu. Amém, irmão? E ali já não era mais um pão, já era quanto? 2 pães, porque a mensagem fala sobre a multiplicação. Então, ali já era 2 pães que estavam na mão de Jesus, 2 pães, e ele tirou 2 daqueles discípulos que estavam ali dentre os 10 e deu aqueles 2 pães. Depois ele voltou, pegou mais um pão, o segundo pão, partiu, e aquele pão também passou o mesmo processo, cresceu. E ele pega mais 2 discípulos e dá aqueles 2 pães. Ele pega o terceiro pão, chama mais 2 discípulos, parte o pão e acontece o mesmo processo, o milagre. O pão, a metade dos pães cresce. Ele pega ali e dá mais a 2 discípulos. Amém? Não estou entendendo? Depois ele pega o quarto pão, parte e acontece o mesmo processo do milagre. Os pães crescem. Ele pega aquele quarto pão, dá para mais 2 discípulos. Aleluia. Depois ele volta, pega o quinto pão, parte. E aquele pão também passa pelo mesmo processo. Cresce. E ali Jesus deu o pão para os outros 2 discípulos. Então já não era mais 5 pães. Já era quantos pães? 10. Amém? Já não era mais 5 pães, já eram 10 pães. 10 discípulos, 10 pães, porque só tinham 5 pães.
Então, aí já começa o milagre, irmão, já começa a maravilha de Deus aí. 5 pães já se multiplicou em 10. Amém? E Jesus falou para eles que eles fossem até a multidão e dessem pão para a multidão. Porque Jesus, ele é o pão da vida. Ele é o pão que desce do céu. Aleluia. A função dos discípulos era pegar o pão e dar para a multidão. Era um trabalho, era uma função dos discípulos alimentar a multidão. Não era para Jesus, e sim os discípulos alimentar, como ele falou. Vai vocês mesmos e dá de comer para eles. E os discípulos não entenderam o que Jesus estava falando. Os discípulos não entenderam. Aleluia. E quando os discípulos se dirigiram à multidão, que estava sentada em grupos, ali os discípulos chegaram, diante da multidão, cada um com um pão na mão. Eram 10 discípulos, cada um com um pão na mão. Então, quando os discípulos, cada um chegou ali, no meio da multidão, que se levantava alguém da multidão ali para pegar o pão com os discípulos, que quando partia o pão crescia. Toda vez que partia o pão crescia. Porque vocês imaginem, irmão, que foi necessário Jesus fazer essa maravilha, fazer esse tipo de milagre, por quê? Porque tinha muito mais de 5.000 pessoas. Tinha muito mais de 5.000 pessoas. Só homem tinha quase 5.000, fora o restante. Agora você imagina, 12 discípulos para servir mais de 5.000 pessoas, teria como? Não. Então Jesus, ele teve que fazer esse tipo de milagre para quê? Multiplicar os pães dessa forma para quê? Para que pudesse haver comunhão. Porque o propósito ali daquela multiplicação era obter comunhão. Jesus queria que a multidão estivesse em comunhão. Amém? Porque aonde há comunhão, irmãos, aleluia, há prosperidade. Porque só pode, aleluia, haver prosperidade se houver comunhão. Comunhão gera prosperidade. Aleluia. Amém? Então a multidão ali estava naquela situação. Como agora nós vamos se saciar com o pão? Porque os discípulos paravam diante da multidão, entre a multidão, com um pão na mão, e toda vez que chegava alguém lá, chegava alguém da multidão e pegava um pão, partia, tanto aquele pão que estava na mão do discípulo crescia, como aquele pedaço de pão também que estava na mão de uma pessoa da multidão, crescia também. Então o milagre foi feito dessa forma. Toda vez que o pão era partido, o pão crescia. Toda vez que o pão era partido, o pão crescia. Toda vez que partia, o pão crescia. Para que houvesse o quê? Ordem, para que houvesse organização, e o povo viesse realmente crer que ali estava sendo feito um milagre pelo Mestre. Aleluia. E ali o povo comia e se saciava. Vocês imaginem, irmão, que uma pessoa pegar um pão na mão, enquanto ele partia, outra parte crescia. Quando ele pegava uma parte, crescia. Aí nós falamos assim, e os discípulos, como é que eles comiam? Porque toda vez que alguém vinha tirar um pedaço, os discípulos também tiravam um pedaço ali, o pão crescia. Era assim, ó. Ele comia e o pão crescia. E quando a multidão começou também a fazer todo esse processo, aleluia, foi rápido. Foi uma forma rápida de poder alimentar toda aquela multidão. Vocês imaginem as crianças, como deve ter ficado as crianças, olhando para aquele pão ali, quando ele tirava um pedaço, o pão crescia. Então as crianças até devem ter começado a brincar. Partia o pão crescia, partia o pão crescia. Por quê? Porque tinha que haver ali comunhão. Porque o partir do pão é comunhão. Amém? E a palavra diz que no partir do pão e na comunhão, Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Amém? E para haver prosperidade, tem que haver comunhão, tem que haver o agir de Deus. Aleluia. A prosperidade de Deus, ela gera
a fidelidade. Amém? O agir de Deus gera prosperidade. E a prosperidade de Deus para a igreja, aleluia, vem através da nossa comunhão. Aleluia. Os discípulos pensaram que iam dispensar a multidão, iam ficar tranquilos, iam cuidar somente do grupo daqueles discípulos que eram de Jesus, e os discípulos de João iam ficar à parte. Mas não. Jesus não despede ninguém de mãos vazias. Porque quando aquela multidão dos seguidores de João foram até Jesus, eles estavam em busca de refúgio, estavam em busca de segurança, estavam em busca de salvação, de libertação. E os discípulos queriam que eles se apartassem. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmão, nós temos que saber o seguinte, que só há prosperidade se houver comunhão e fidelidade. Só pode haver prosperidade se houver comunhão e fidelidade. Amém? Que nós possamos estar vivendo isso aí, esse momento de comunhão, de prosperidade e de fidelidade, para que a igreja de Deus possa crescer cada dia mais e mais na presença do nosso Deus. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.